Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje, para dar continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, nós vamos fazer um pequeno parênteses, porque não vamos nos fixar no livro A Vida em Família do Rodolfo Caligares. Nós vamos pular para o livro dos Espíritos, capítulo 9, que tem como título A Lei de Igualdade, que vai tratar justamente o quê? Da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. No capítulo anterior do Rodolfo Caligares, a gente abordou bastante a questão da evolução do conceito de homem e mulher e como que a mulher foi pouco a pouco, muito pouco a pouco, subindo no patamar com relação aos seus direitos. Falamos, inclusive, que muitas das diferenças que existem entre homens e mulheres são decorrentes da própria forma da mulher se ver. E ao educar os seus filhos, elas acabam imprimindo na educação deles uma diferença de abordagem, né? E fazendo com que eles também se sintam superiores às meninas. O que é um erro, porque homens e mulheres são absolutamente iguais perante Deus. A diferença que existe entre nós, seres humanos, é uma diferença de função. E é sobre isso que esse capítulo vai tratar, especificamente nas perguntas 817 até 822 de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá? Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem com uma pergunta, olha só: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha que pergunta inteligente, né? Então, Deus deu a ambos, quer dizer, tanto ao homem quanto à mulher, a inteligência do bem e do mal. Mulheres e homens têm a mesma percepção do que é certo e do que é errado, do que é bem e do que é mal. E também têm a mesma faculdade de progredir. Uns vão progredir mais rapidamente e outros mais lentamente. E isso não tem nada a ver com sexo. Isso vai ter a ver com oportunidades. Mas na pergunta 818, Kardec volta a questionar: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Então, nós sabemos que tem países que consideram as mulheres inferiores. Por exemplo, né, em alguns países do Oriente Médio, até o século passado, era permitido às mulheres, em alguns países, estudar. Então, nós tínhamos mulheres que se formavam em medicina, engenharia, etc. Mas hoje, por exemplo, houve um retrocesso com relação a isso e a algumas mulheres é vedado o estudo para além do ensino fundamental. Tanto isso é verdade que elas não podem, por exemplo, consultar com homens. É considerado um erro. Assim como elas não podem sair de casa sozinhas, elas têm que ser acompanhadas por homens, ainda que elas não conheçam esses homens. Vejam só, né, como que essa percepção da superioridade do homem ainda acontece em alguns desses países. No Brasil, a gente vê o quê? Que tem muitos homens que ainda se consideram superiores às mulheres. Porém, isso vem pouco a pouco diminuindo. Então, a gente vê, por exemplo, homens que já não se dão mais ao direito de bater nas suas esposas. Isso acontece ainda? Acontece, infelizmente. Porém, isso já começa a ser percebido como algo que não é certo, não é correto, né? E assim por diante. Irmãos batendo nas irmãs pelo simples fato de serem homens. Mas aos poucos isso vai sendo superado. Aí os espíritos respondem. Vou repetir a pergunta.
De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Quer dizer, ela ser considerada um ser inferior, né? De onde que vem isso? E os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. É inegável que, fisicamente falando, com raras exceções, as mulheres ainda são mais frágeis do que os homens. Então, para os homens, é muito mais fácil bater numa mulher do que bater num homem. Não é verdade? É assim, né? Agora, quando ele está lidando com outro homem, ele vai tomar mais cuidado, mas com a mulher não. Agora, essa violência contra a mulher, os espíritos são muito claros ao dizerem que é o predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Então, não tem nada de correto nisso. É injusto e é cruel, quer dizer, é maldade, né? O homem se sentir no direito de bater numa mulher. Pergunta 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Tem uma finalidade? A mulher ser mais fraca fisicamente. É muito importante que a gente se detenha a certas palavras que o Kardec fala. Porque moralmente, psiquicamente, espiritualmente, as mulheres normalmente são mais fortes. Tanto é que nós, mulheres, enfrentamos com muito galhardia, com muita coragem, determinadas situações muito difíceis. Quando alguns homens até desistem, abandonam o lar, porque acreditam que aquela situação é dura demais para eles, mas as mulheres não. As mulheres, de um modo geral, gente, ouça o que eu estou falando, a gente sabe de mulheres que abandonam os lares, largam os filhos, ao Deus dará, porque naquele momento elas abrem mão da tarefa maravilhosa que é a maternidade. Então vamos continuar. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E os espíritos respondem: para lhes determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte fisicamente, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. E a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de lutas. Aqui os espíritos falam de amargor, mas a gente pode perfeitamente substituir essa palavra por lutas, porque a vida, ela não é um mar de rosas. A gente, dia a dia surgem novos problemas. Então essas lutas acontecem dia após dia. Então o homem e a mulher, um ajudando o outro, eles vão vão contribuir para superarem essas dificuldades com mais facilidade, né? A vida vai ficar mais doce com essa ajuda. Pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? É o que Kardec pergunta. Aí os espíritos respondem: Deus a um deu a força para protegerem o fraco. Olha, é para proteger, não é para subjugar. Olha a importância dessa palavra. Ao homem deu a força física para proteger a mulher, que é, no caso da relação, o ser mais fraco, e não para escravizarem. Aí vem uma nota dos espíritos que diz assim: Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais. Olha só, se a gente parar para ver como acontece a relação de homens e mulheres, as mulheres têm uma percepção mais aguçada, mais fina do que se passa com o seu bebê. Ela é capaz de identificar quando o bebê está com fome, se ele está com dor, né?
ela é capaz de identificar, por quê? Porque Deus deu a ela uma sensibilidade diferenciada. Quando o homem, não quer dizer que o homem não tenha sensibilidade, mas é mais difícil para ele ter essa percepção mais aguçada. Então, a mulher, ela recebe esses filhos para atendê-los e para terem essa visão do que meu filho precisa. Ela vai ter essa percepção diferenciada com relação aos filhos. É muito importante que a gente sempre pense nisso de modo geral. Infelizmente, nós temos mulheres que são brutas, que não têm essa sensibilidade, essa capacidade, mas ainda é exceção à regra. Pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos respondem: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Porque a mulher é que fica com a criança, é ela que amamenta, é ela que dá banho, é ela que cuida, né? Então, por isso é que os espíritos falam, a mulher cabe essa primeira abordagem do espírito. E ele diz então que essas são as primeiras noções da vida. É ela que normalmente ensina a criança a caminhar, a falar, a balbuciar as primeiras palavras, a pegar as coisas. É a mulher que normalmente está ali, né, junto da criança. Pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E os espíritos respondem: o primeiro princípio de justiça é este, : não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Ou seja, nós devemos fazer para o nosso próximo exatamente aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Se nós agíssemos dessa forma, muitos dos nossos problemas seriam eliminados, porque eu não ia querer fazer o outro sofrer. Né? Então, esse é um princípio da lei divina. Aí vem a próxima pergunta. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta dos espíritos: dos direitos, sim. Das funções, não. Porque eu não posso querer que uma mulher que vem, normalmente a mulher vem com a função da maternidade. Essa é a função primordial. Não quer dizer que ela não possa ter outras funções, mas a função primordial, até por uma questão biológica, é da maternidade. Ocupe-se, continuam os espíritos, do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, o que ele está falando aqui de uma forma muito sutil? Quando nós vemos as injustiças sociais, decorre de uma situação de falta de progresso da civilização. A civilização, na medida em que ela avança, esses direitos a igualdade vai se tornando cada vez mais presente. Sua escravização, sua da mulher, né, marcha de par com a barbárie. Então, a escravização da mulher é um sinal de barbárie, de falta de avanço moral. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Nós já estudamos isso, né? Não existe espírito homem e espírito mulher. É a organização física que nos dá o sexo. Então, hoje eu estou encarnada como mulher. Fisicamente, eu sou mulher. Todo o meu aparato biológico é de mulher, mas é só como físico, porque espiritualmente eu sou exatamente igual ao meu companheiro.
E os espíritos continuam. Visto que os espíritos podem encarnar num ou outro, tanto como homem quanto como mulher, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, se hoje estou mulher, melhor dizendo, não quer dizer que eu estarei mulher na próxima encarnação. Eu posso estar mulher agora e estar homem na outra encarnação. Veja como isso faz toda a diferença. Porque se eu entendo dessa forma, automaticamente eu vou ter uma compreensão diferenciada a respeito de como eu vou tratar o homem ou como eu vou tratar a mulher. Porque eu vou ter a noção de que se eu não tratar o homem com respeito nessa encarnação, eu posso não ser tratada com respeito na próxima, né? Então, é muito importante que a gente se perceba igual e se respeite na condição de homem ou de mulher. Esse foi o capítulo, né? Como eu falei, é a parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.